A Vida pelo Espírito é uma série que dividirei em 3 vídeos para aqueles que não dispõem de tempo suficiente para assistir a mensagem completa de uma vez só. Onde está disponível também aqui no YouTube a edição completa dessa mesma mensagem. Vamos ao vídeo. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer um conflito que todo crente passa, que é a luta da carne contra o espírito. A carne e o espírito são opostos um ao outro. Quando se faz a vontade da carne, desonramos a Deus. E quando obedecemos o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos ajuda a prevalecer e Deus se agrada. Passamos a andar em espírito e em verdade. Para que o crente tenha uma vida vitoriosa, é muito importante que não se ceda às tentações que nos rodeiam constantemente. Tem a história dos 2 cachorros. É como se tivesse dentro de nós 2 cachorros, um bravo e um manso. Qual dos 2 alimentarmos mais prevalecerá dentro de nós? Em outras palavras, quando alimentamos mais a nossa carne, ela vai prevalecer. E quando alimentamos mais o espírito, ele prevalecerá. Quando cedemos a alguma tentação e cairmos, nos tornamos mais suscetíveis a outras quedas. Nos tornamos fracos. Agora, quando resistimos à tentação e prosseguimos em frente, nos fortalecemos em espírito. Vamos então, a partir de agora, falar de um assunto tão pertinente: a vida pelo Espírito. Em Gálatas 5, de 13 a 25, encontramos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Primeiro, o fato de os Gálatas já terem experimentado essa liberdade, embora pareça que não tinham reconhecido a verdadeira natureza da mesma. As implicações éticas da liberdade, de que Paulo trata na porção seguinte da epístola, fazem parte vital de toda a sua discussão. A liberdade, a favor da qual se empenha, não é assunto teórico, mas intensamente prático. Segundo, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A qualidade abrupta da frase sugere uma repentina percepção da parte de Paulo da possibilidade de que a liberdade dos Gálatas pudesse degenerar em licença. Terceiro, para dar ocasião.
é usada várias vezes por Paulo no sentido de uma ocasião conveniente, como também aqui. A carne é representada como um oportunista, sempre pronto para aproveitar-se de qualquer oportunidade. Quarto, a carne. Já houve na epístola a menção do conflito entre o espírito e a carne, e o trecho que se segue concentra-se especialmente neste tema, de um ponto de vista prático. É a menção da carne que parece ser a centelha que acende a discussão detalhada. Mas por que pensar na carne como sendo o principal inimigo da liberdade? Por que não a lei ou até mesmo o pecado? A escolha da palavra carne é significante, pois resume o motivo que impele o homem natural, a tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito. Quinto, sediante servos um dos outros. A escolha dos verbos aqui é intencional para qualificar a ideia de liberdade cristã. Os leitores não tinham sido chamados à escravidão à lei, mas sim para servir uns aos outros. Naturalmente, o amor remove o ferrão desse tipo de servidão. Mas a ideia inteira é a antítese da licença. Antítese, dois pensamentos de sentidos contrários que se opõem. O amor verdadeiro deve ser mútuo e não pode colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar. A ideia do serviço cheio de amor, como característica da liberdade em Cristo, jamais esteve totalmente ausente da Igreja cristã, mas em muitos períodos da sua história, a evidência desse sentido tem sido fraca. Esse princípio é uma lição tão válida para a nossa própria era quanto foi para o primeiro século. Um aspecto importante do serviço cristão é o seu caráter mútuo. Ninguém deve ser tão superior que alegue isenção das exigências do serviço amoroso. Sexto, pelo amor. Pouco antes, Paulo vinculou a fé com o amor e agora vincula a liberdade e o serviço com o amor. Tanto a fé quanto a liberdade podem ficar distorcidas no caso de serem distorcidas do calor do amor. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, porque toda a lei. A frase toda a lei indica a unidade da lei à luz da qual uma abordagem gradativa é totalmente inadequada. Segundo, em um só preceito. Um contraste é claramente visado entre um só preceito e toda a lei. Esta concentração da lei no conceito do amor teria soado estranha aos ouvidos dos legalistas com quem Paulo está discutindo, embora reconhecessem a importância da declaração citada por Paulo. Terceiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ideia de boa vizinhança, como uma exigência da lei, era claramente de importância corrente entre os judeus. Sem dúvida, Paulo reconhecia que até mesmo os judaizantes dariam o seu assentimento a isso, ou seja, eles estariam em concordância. No âmbito cristão, o amor ao próximo significa muito mais por causa do novo conceito de amor que Jesus trouxera. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Primeiro, vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Como antítese ao amor, em sentido contrário, essa declaração é notável. O apóstolo pensa numa alcateia de animais selvagens precipitando-se cada um contra a garganta do outro. É uma representação viva não só da desordem total, como também da mútua destruição.
A política imposta pelos judaizantes podia levar apenas à dissensão do tipo mais amargo, pois deve despertar paixões não refriadas pela influência do amor. O quadro pintado está tão longe da comunidade cristã ideal que a inconsequência da situação deve ter impressionado vivamente os leitores. Deve ser notado que Paulo, com todo o tato, expressa a ideia de forma hipotética, ou seja, incerto ou duvidoso. Segundo, vede, a perspectiva de os devoradores serem eles mesmos devorados é inesperada, mas requer vigilância a fim de ser evitada. Trata-se de um exemplo desafiador em que a regra de ouro é usada de modo desastroso e negativo. Ninguém realmente deseja ser devorado, mas o comportamento desses Gálatas os levam nessa direção. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Primeiro, digo, porém, essa frase introdutória familiar do apóstolo nunca é usada de maneira puramente formal. Serve para introduzir uma nova explicação daquilo que já foi dito. Chama a atenção para o apelo pessoal de Paulo aos seus leitores. Segundo, andai no Espírito. Alguns entendem Espírito aqui no sentido amplo da vida espiritual, em contraste com a carne, mas a expressão tem mais força se a referência for o Espírito Santo de Deus, especialmente porque isso se encaixa melhor no contexto imediato. A ideia da vida cristã como um andar é frequente no Novo Testamento. Paulo não exorta a fazer aquilo que não fizeram antes. Pelo contrário, conclama-os a continuar andando no Espírito. Terceiro, jamais satisfareis. Aqueles que andam no Espírito certamente não satisfarão a concupiscência da carne. Este é um resultado garantido da vida no Espírito. Quarto, a concupiscência da carne. A palavra concupiscência é geralmente usada no sentido de ansiar por coisas proibidas, mas não exclusivamente, porque o versículo seguinte demonstra que pode ser usada para os desejos do espírito. Quando é associada como aqui, com a carne, seu sentido mais dominante é denotar paixão. Aquele que anda em espírito sempre está vigilante para que não caia nas armadilhas da carne. Esse tema eu continuo no nosso próximo vídeo, em sua segunda parte, a vida pelo Espírito. Espero por você, continue acompanhando. Até já!